Ah, nós chegamos e chegamos agora e chegamos neste exato momento para que você fique ligado no que vai aparecer. Olha aqui, ó, interpretação de textos e, obviamente, coesão textual. O que eu quero falar para você primeiro, a coesão é uma fundamentadora da interpretação de texto. Interpretar, em outras palavras, é inferir, mas eu coloquei para você, para que você pudesse ver. O que na verdade é um texto? É um conjunto de frases, orações ou períodos que conversam entre si para estabelecer um todo de sentido, por meio de classes específicas que colaborarão para a determinação do sentido pretendido pelo autor. Toda vez que alguém lê um texto, automaticamente essa pessoa ela segue em busca de uma interpretação eficiente. E que interpretação eficiente é essa? Quanto mais conhecimento gramatical ela tiver, quanto mais conhecimento em classes gramaticais ela obtiver, mais facilidade esse candidato vai ter para poder entender o sentido pretendido pelo autor. E como você consegue isso? Na minha opinião, a melhor ferramenta é por coesão textual. Mas antes a gente precisa entender o que é interpretar o texto. Interpretar o texto, deixa eu encher aqui a tela para você, para que nós possamos aí fazer uma parada legal. Todas as vezes que alguém fala para você em interpretar o texto, automaticamente essa pessoa ela já tem alguns conhecimentos na mente. Mas, e o que é interpretar? Determinar o sentido preciso de um texto. Explicando sua intenção. Vai anotando aí. Explicando sua intenção. Ou seja, é uma inferência ou conclusão autorizada por sinais. Que são, na verdade, as pistas ou indícios presentes num texto. Pronto. Então, todas as vezes que você pensar em interpretação, eu quero que você pense em inferência. Inferir é sair de uma análise mais particular e ir para uma análise mais ampla, não é verdade? Então, todas as vezes que você pensa em inferência, que você pensa em interpretação, é porque, na verdade, o seu texto ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com sinônimos. Entendeu? Então você pode ter duas palavras que fazem parte do mesmo campo semântico, uma frase que faz parte do mesmo campo semântico que uma palavra ou até mesmo uma expressão. Então todas as vezes que nós falamos em interpretação de texto é isso, é inferência. E em questão de concurso, praticamente todas as bancas trabalham interpretação textual. Umas bancas possuem interpretações mais familiarizadas, mais comuns, como a banca IBFC, a banca FCC, CESP, trabalham com aquela interpretação muito mais precisa, né, com atributos textuais, enquanto que outras têm uma interpretação mais pesada, que é o caso da FGV e algumas questões do IDECAM.
tá bom? Então, interpretar é isso, é você desvendar a intenção do texto, o sentido do texto por meio dos sinais que ele apresenta, beleza? E aí, por que eu digo isso? Quando nós estudamos, na verdade, aqui, conjunção, locução prepositiva, advérbio, locução adverbial. Você viu que você teve que analisar o sentido da conjunção, da oração em que ela estava, que podia ser a oração coordenada assindética, a oração subordinada adverbial. Você se lembra disso? Pois é, aquele momento, naquele tempo, naquele sentido, você está totalmente voltado para o quê? Para uma única noção, que é a noção de esclarecimento do sentido do texto. Então ali você classificava a oração subordinada adverbial em causal, aquilo é inferência, consecutiva, aquilo é inferência, final, aquilo é inferência. Então tudo isso aí são atributos gramaticais, são atributos textuais, beleza? Então, nesse caso, você já vem trabalhando isso. Então, quero que você pegue tudo isso que você já trouxe e traga para hoje. Você vai começar a desenvolver melhor a interpretação. E na aula de tipologia, isso ganha muito mais força e mais vigor. Bora lá, então, ver os casos de coesão. O que é coesão? É um conjunto de palavras. Coesão textual é um conjunto de palavras, expressões, frases, orações, períodos, parágrafos que se relacionam, beleza? Por intermédio de mecanismos linguísticos, conservando um sentido harmonioso e equilibrado. Olha aqui, ó. Com a coesão, o texto se torna mais compreensível e as ideias nele presentes são percebidas com uma maior facilidade e tranquilidade. Ou seja, a coesão textual nada mais é do que um vínculo harmonioso e equilibrado entre as partes que formam um texto. Entendeu? Então, todo texto que tem coesão é um texto que, acima de tudo, traz o quê? Todo texto que tem coesão é um texto que, acima de tudo, traz o quê? Traz link, unificação, beleza? E outras coisinhas mais que nós vamos ver. E a coesão, ela é feita de duas formas. O primeiro tipo de coesão que nós temos é a coesão sequencial, que é essa moça que aqui está. A primeira coesão é a coesão sequencial. Ocorre quando faz uso de conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas, pois normalmente fazem a conexão de orações dentro de um texto, estabelecendo sentido aos argumentos. Já a coesão referencial, porque são duas, né? Aqui a coesão sequencial e aqui a coesão referencial. Ele coloca para você, trabalha com classes gramaticais específicas para antecipar ou retomar termos dentro do texto. Beleza? Quando você estudou, né, a antecipação, você chamou isso de anáfora. Não. Você chamou de catáfora. A antecipação é a catáfora. Você viu lá na aula de pronomes demonstrativos. E a retomada é a anáfora. Por isso que provavelmente alguém vai falar para você, alguém pode falar para você coesão anafórica ou coesão catafórica. A coesão anafórica retoma o que já foi falado e a coesão catafórica se prepara para o que será dito, né? Agora vamos conversar. A primeira coesão é com palavras ou expressões substantivas, né? Expressões substantivas ou substantivos. Diz assim: o amor é a maior de todas as virtudes, no entanto, nem todo ser humano é adepto a esse sentimento. Note que a palavra amor está totalmente ligada à palavra sentimento. Beleza? É porque dentro do âmbito textual, eles são sinônimos. Beleza? São sinônimos. Por isso que nós temos aqui a ideia do hiperônimo e a ideia do hipônimo, né? Esse hiper que você está vendo aqui quer dizer amplo, geral. E esse hipo quer dizer aqui, quer dizer para você o quê? Específico, particular.
específico, particular. Sempre que você tiver um hiperônimo, você vai ter uma palavra com sentido amplo, geral. E o hipônimo, uma palavra com sentido específico, que é um sentido mais particular. Por exemplo, sentimento, em relação a amor, é uma palavra com significação maior. Então, aqui, em sentimento, eu tenho um hiperônimo. Enquanto que amor, eu tenho hipônimo. Percebeu? Fui à farmácia, pois precisava comprar um medicamento para dor de cabeça. Chegando lá, o atendente me deu um Doril. Olha aí, ó, medicamento, Doril. Medicamento é uma palavra com sentido geral, ampliado. Bacana? Então é um hiperônimo, enquanto que o Doril é um hipônimo. Esse nimo que você está vendo aqui, ó, quer dizer nome, galera. Beleza? Nimo quer dizer nome. Bacana? Então, uma palavra com sentido geral é o hiperônimo e com sentido mais específico é hipônimo. Beleza? A doença tem não somente assustado as autoridades competentes, mas também matado muitas pessoas. O que fazer para combater a tuberculose? Aqui eu tenho a palavra doença e eu tenho a palavra tuberculose. Tuberculose é a especificação da doença. Então, tuberculose é um hipônimo, enquanto que doença é um hiperônimo. Beleza? Algumas bancas trabalham também como método dedutivo, né? Método dedutivo. Vou dizer, né? Algumas bancas trabalham com isso aqui. Mas claro que em outras aulas mais profundas nós falaremos com isso. Quer dizer que esse texto foi construído através do método dedutivo, porque sai de uma ideia geral e vai para uma ideia particular. Enquanto que esse texto aqui foi feito no método indutivo, que sai do particular para o geral. É o mesmo conceito. Como lá na primeira frase eu saí de uma palavra específica e fui para uma geral, então eu tenho aqui, né, indução. Na segunda, como eu saio de uma geral e vou para uma específica, para uma particular, então eu tenho dedução. É quem vem primeiro que determina o tipo de método a ser utilizado. Isso lá em estratégias argumentativas nós veremos mais. Beleza? Por abreviação ou por sinônimos. Isso também é uma forma de dar coesão ao texto e facilitar o entendimento dele. A Conveste, que é um órgão integrado da Universidade Federal do Amazonas, também realiza muitos concursos públicos. Por conta disso, os candidatos buscam anualmente informações sobre a Comissão Permanente para os Vestibulares. Isso aqui nada mais é do que uma forma de dar coesão. Coesão por abreviação. Beleza? Olha a letra B. O barulho é um dos problemas mais graves que afligem nossa civilização neste século. Os milhões de ruídos que rodeiam o homem diariamente em quase todos os cantos são produzidos por ele mesmo. Olha aí, ó. Aqui eu tenho barulho e aqui eu tenho ruídos. Beleza? Aqui na primeira eu tenho abreviação e aqui na letra B eu tenho sinônimos. Por isso que você tem que, sempre que possível, apurar o seu léxico. Sobretudo se você for aquele concurseiro que vai estudando, adquirindo conhecimento para quando um concurso chegar, você, pegar. Então, é assim que tudo funciona. Beleza? Então, você vai começar a apurar, aumentar o seu léxico. O que é aumentar o léxico? Aumentar o léxico é fazer o quê? É fazer com que a sua apuração vocabular aumente cada vez mais. Beleza? Olha a próxima. Coesão por expansão lexical. Olha aí, ó. Caraca, meu Deus. Silvio, você sabe, né? Que lexical vem da palavra léxico. E o que é expansão lexical? É a expansão do léxico. É quando a mesma palavra ela trabalha com uma certa expansão, porque provavelmente deve ser algo voltado para a expansão da mesma palavra. Entendeu? Expansão da mesma palavra. E como se dá, Silvio?
a expansão da mesma palavra. Ó. A imensa demora na remarcação das provas de direção do DETRAN tem causado irritação nos futuros condutores. A população pede insistentemente menos burocracia e mais agilidade na prestação de serviço. Ó. A imensa demora na remarcação das provas de direção do DETRAN. Tudo isso aqui é retomado bem aqui, ó. Menos burocracia. Percebeu? Menos burocracia, ou seja, eu peguei praticamente parte de uma oração, né, que é o sujeito do verbo ter. O que tem causado irritação nos futuros condutores? A imensa demora na remarcação das provas de direção do DETRAN. Isso tudo nada mais é do que uma burocracia, beleza? Após ter trabalhado o ano inteiro, inclusive finais de semana e feriados, foi acometido por uma tuberculose. Até que ponto esse desgaste valeu a pena? Essa pergunta retórica, né, que é uma pergunta retórica que não visa a resposta, até que ponto esse desgaste? Qual é o desgaste? Trabalhar o ano inteiro, nos finais de semana e feriados. Então, tudo isso aqui que você está vendo, está, na verdade, retomando o que? A palavra desgaste, que está dentro de uma frase totalmente interrogativa, retoricamente interrogativa. Beleza? Bora seguir. Ó, com adjetivos e numerais. Você já conhece um adjetivo, você já se lembra dos numerais. Vamos ver o que ele diz. Acometidos pela epidemia e reféns de um sistema de saúde precário, as vítimas chamam nos corredores dos hospitais, clamam nos corredores dos hospitais por uma mudança já, né? Quando ele coloca aqui acometidos pela epidemia, você vê aí até um ajuste na concordância, já para treinar você, né? Acometidas pela pandemia. Por quê? Porque isso aqui é um adjetivo, ó, que vai antecipar o substantivo vítimas, que é um substantivo sobrecomum. Olha a letra B. Empresário se junta ao Estado para elaborar uma nova gestão à educação. O primeiro ajudará os gastos referentes à distribuição de materiais educativos. O segundo permitirá que o projeto atinja todas as cidades de maneira igualitária. Quando ele fala que o empresário se junta ao Estado, esse primeiro aqui, obviamente, é um empresário. E esse segundo aqui, obviamente, é o quê? É um Estado. Beleza? Então, nesse caso, aqui você tem que dar atenção que várias classes gramaticais vão ajudar você a interpretar o texto. Várias classes gramaticais vão ajudar você a entender o texto, né? E a deixar o texto cada vez mais arrumadinho. Beleza? Tranquilo? Olha aí, ó. Coesão por elipse, que é uma figura sobre a qual nós vamos falar em breve. E o que é a elipse? Omissão de um termo ou de uma expressão. Omissão de um termo ou de uma expressão. É aí, ó. Os professores seguem exigindo uma mudança na política de cargos e salários e aguardam novos acontecimentos em favor dessa causa. Quem é que segue exigindo da minha locução verbal? O sujeito, que é os professores. Mas quem é que aguardam? Também é os professores, ou seja, aconteceu uma elipse bem aqui, ó. Por isso que lá na aula de sintaxe você vai ver ou verá o nome sujeito oculto, sujeito desinencial, sujeito elíptico, que dá no mesmo. Beleza? Tranquilo? Vai dar no mesmo. Então, essa elipse aí foi feita por um artifício elíptico. Olha a letra B. Setores de inteligência e segurança do governo e das Forças Armadas manifestam preocupação com a falta de tempo para a elaboração da legislação. Há hoje 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O mais antigo é de 91 e o mais recente foi apresentado em 2012. Quando ele coloca o mais antigo, ele está falando de quê? Dos projetos, acorda. Olha aqui como eu tenho um artigo, aqui eu tenho um pronome indefinido, aqui eu tenho um adjetivo.
Tudo isso aqui retoma o quê? O projeto. E quando ele coloca para você o mais recente, esse artigo, esse pronome indefinido e esse adjetivo também retomam um projeto. Você percebeu que ele foi implícito, que ele foi elíptico? Senão deveria ficar bem assim, ó. Há hoje 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O projeto mais antigo é de 91 e o projeto mais recente foi apresentado. Não que esteja errado, mas incide numa falta de estilo. E estilo é tudo de bom, galera. Coesão por pronomes. Tá aí. Aí diz assim, ó, o dono da empreiteira resolveu depor contra seus sócios. Ele afirma que houve participação ativa de políticos renomados no esquema de corrupção. Esse ele que ele coloca aqui, ó, que é um pronome pessoal, ele está retomando que palavra ou que expressão? O dono da empreiteira. Entendeu? Então, o pronome pessoal está ajudando você a entender cada vez mais um texto, uma coesão textual. Isso é tarefa de coesão, é tarefa de inferência. Olha a letra B. Os bandidos estão inovando seus métodos de abordagem e evoluindo os índices de assalto no Rio de Janeiro. A polícia, ciente de suas atribuições, promete medidas mais enérgicas para guerrear contra essa mazela. Olha aqui, ó. Os bandidos estão inovando seus métodos de abordagem e evoluindo os índices de assalto. Quando ele coloca essa mazela, aqui dentro eu tenho essa, ó. Esse essa é um pronome demonstrativo, com valor anafórico, porque ele retoma tudo isso aqui. Você conseguiu entender? Então, você reconhecendo, e eu nem estou pedindo para você classificar nada, eu estou pedindo que você apenas reconheça. Por quê? Porque se você reconhecer as classes de palavras, tudo funcionará melhor. A tua coesão é melhorada e a tua interpretação textual também. Beleza? O pronome mesmo. Poxa, o pronome mesmo é muito usado, sobretudo aí em lugares onde tem a elevador, né? Esse cara aqui, ó, ele é um pronome demonstrativo de reforço. Ou de ênfase. E aí você lê as placas aí, ó. Avisa aos passageiros antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Quando ele coloca o mesmo, ele está retomando o quê? Elevador. Ou seja, o tipo de coesão que ele está fazendo aqui é uma coesão anafórica, porque retoma o que já foi falado. Né? Anafórica. Mas olha o que acontece aqui, ó. Todos os alunos presenciaram o incidente, mas os mesmos não quiseram se pronunciar. Falando de quê? De todos os alunos. Retoma o todos os alunos. Letra B. As irmãs compraram um livro e esqueceram o mesmo em cima do balcão. Quando ele coloca o mesmo, está retomando qual palavra? Livro. E a letra C. Vou à casa de minha mãe, falarei com a mesma sobre o fato. A mesma retoma minha mãe. Quem vê uma estrutura dessa pensa assim, professor, parece, ao meu ver, que está tudo correto. Não está não. Por quê? Porque o pronome mesmo não pode ser aplicado como substituto de substantivo e nem de pronome. Então, a gente vai precisar fazer uns ajustes, tipo, todos os alunos presenciaram o incidente, mas eles não quiseram se pronunciar. Olha a letra B. As irmãs compraram um livro e o esqueceram. E o esqueceram. E a letra C, vou à casa de mamãe e falarei com a mesma sobre o fato. Vou à casa da mamãe com quem
com quem ou com a qual. Você percebeu que em todas elas eu tive que fazer modificação porque estavam todas aplicadas como substituto de pronome. Então, o pronome mesmo não pode ser usado como substituto de substantivo ou de pronome, como substituto de um outro termo, como muita gente faz por aí. E olha essa placa aqui como tá legal, ó. Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. Retomando aqui o elevador. Beleza? Essa placa tá perfeita, né? Aí é a frase que nós já vimos, né? Que você viu com os nossos pronomes e já fizemos as devidas correções. E aí nós temos que olhar também esse tipo de coesão com conjunções e também preposições, né? Lembrando que você pode ter também uma locução conjuntiva e no caso das preposições, você pode ter locução prepositiva. Beleza? De boa? Vamos ver como é que esse cara coloca aí, ó. Como o coronavírus surgiu no Oriente, o restante do mundo se preparou à medida que o vírus se espalhava rapidamente, a fim de conter a potencialidade de contaminação da Covid-19. Se você olhar, nós temos um como aqui, que é igual a já que, ou igual a visto que, e esse como aqui ele tem valor de causa. Aí você tem aqui, ó, um à medida que ele pode ser trocado por à proporção que. E aí, esse cara aqui, ele vai indicar proporcionalidade. A fim de, olha aí o a fim de, nós temos aqui uma locução prepositiva. Beleza? Tranquilo? Então, ó, você reconhecendo a conjunção e as duas locuções, poxa, tudo melhora, porque você conhecendo-as, tudo flui com mais naturalidade para você, ó. É extremamente necessário que o governo disponibilize aos cidadãos um plano de vacinação para que a população fique mais tranquila conforme os dias passem. Conforme os dias passem e a veracidade da vacina é concluída. Esse que você está vendo aqui, ó, ele é uma conjunção integrante, né? Fique mais tranquila conforme. Né? E veracidade da vacina é concluída a adição. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Todas as vezes que eu vou interpretar um texto, eu já vou logo marcando esses conectivos, essas conjunções, essas locuções prepositivas, porque elas trazem dentro de si uma noção, né? Ele diz que é necessário alguma coisa, o governo disponibilizar para que tem valor final, para que a população fique tranquila de acordo com o passar dos dias. Fique ligado. Tem mais uma, ó. Com o intuito de, olha aqui uma locução prepositiva. Com o intuito de amenizar os altos índices de miséria no país, o governo incrementou um novo projeto de auxílio necessitados. Assim, os impactos sociais certamente diminuirão a partir da retirada dessas famílias necessitadas do ambiente de miserabilidade. Esse assim beleza? E aí você tem aqui uma conclusão, você tem o outro, uma locução prepositiva.
que indica finalidade. Beleza? E aí, ó, finish. Você viu como interpretar e principalmente viu que a melhor tarefa é você acumular todas as classes gramaticais para mandar bem aqui. Beleza? Então, não tem mistério. Continue praticando, continue lendo, relendo e, acima de tudo, olhando para as palavras que vão dar a você um maior entendimento do texto. Tá bom? Beijo no coração, já espero você na próxima aula. Tchau!